Muito bem, o Muito Mais Esportes, hoje numa conversa muito legal, com certeza, vocês vão gostar. Dr. Francisco Maia, Chico Maia, radialista, jornalista, advogado, e hoje ele é assessor de imprensa, trabalha na assessoria de imprensa da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas viemos fazer uma visita para o Chico Maia, porque gostaríamos de saber como anda o esporte, como o Calil, que é um cara do esporte, um homem do esporte, do futebol até, como que ele anda trabalhando o esporte amador aqui na cidade de Belo Horizonte. É importante você saber. Eu, por exemplo, joguei futebol amador em Belo Horizonte dos 14 até os 39 anos de idade. Conheço todos os campos, até os que acabaram eu conheço. Então seria importante a gente conversar com o Chico Maia. Tudo bem, Chico Maia? Russo, prazer revê-lo, ótimo falar com você, com os nossos amigos. E você conhece muito melhor do que eu, né, os campos de Belo Horizonte, porque você, além de jogar, né, você não sai da nossa capital, né? Belo Horizonte é totalmente sua, e nos tempos que você jogava para valer, disputando campeonatos, né, eu me lembro dos nossos tempos de Rádio Confidência, você sempre teve um entusiasmo muito grande com o futebol amador, não só de cobrir, de apoiar, mas de participar, o que é mais importante. Então, e como anda o futebol amador e, enfim, o especializado? O prefeito veio do futebol. Ele veio do futebol e trouxe para comandar a Secretaria de Esportes ninguém menos do que o Bebeto de Freitas, não é? Trouxe o Bebeto lá do Rio, o Bebeto que adora Belo Horizonte, foi diretor do Atlético em 3 momentos, aliás, voltou agora, né, para a diretoria executiva do Atlético, e no lugar dele assumiu agora o Elberto. O Elberto foi um grande jogador de vôlei do Minas, seleção brasileira, e o Elberto está dando continuidade ao trabalho do Bebeto e acrescentando as ideias dele, aquilo que ele gostaria de fazer. Um trabalho muito voltado para a saúde, sabe, Marcos Russo, e em todas as faixas etárias possíveis, e também para criança, para senhoras, senhores, quer dizer, procurando inserir o máximo possível, não é? Voltado o trabalho principalmente para a saúde, incentivo do esporte, as praças de esportes, as academias ao ar livre, e o futebol, obviamente, já tem uma estrutura montada, está sendo incentivada, vários projetos de reformas de campos pela cidade, e para ver se o nosso futebol fica cada vez mais fortalecido. Não só o futebol, mas os outros esportes de modo geral. Então, mas saindo do futebol amador, do esporte aqui da cidade, você acompanha e sempre acompanhou e vive também o nosso futebol, vai nos estádios, assiste os jogos. Como você está vendo o nosso futebol mineiro na atualidade, 2018? Russo, o Campeonato Mineiro ele não serve muito de parâmetro para que você avalie a qualidade dos nossos times para a disputa do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do calendário anual. No caso do Cruzeiro este ano, o Cruzeiro tem a Libertadores da América e o Atlético tem a Sul-Americana. E além da Copa do Brasil, obviamente, o mesmo caso aí do América. Então, aquela história, você pega aí os times do interior, uma dificuldade danada. Atlético e Cruzeiro pegam aí 20 milhões cada um de direitos de TV, o América pega menos da metade que isso, e os clubes do interior 300 mil cada um. Então a diferença começa no orçamento de cada um. E eu defendo uma fórmula totalmente diferente para o Campeonato Mineiro. Eu acho que nós deveríamos ter uma divisão só, envolvendo o estado inteiro. Os clubes do estado inteiro deveriam disputar em fase eliminatória, tipo Copa do Mundo, durante o ano todo deveriam jogar aí para escolher aí os 28 primeiros que disputariam em um mês o Campeonato Mineiro com os 4 primeiros últimos colocados do ano seguinte, do ano atrasado, né, do ano passado, por exemplo. Nós teríamos aí uma disputa que mexeria com o estado o ano inteiro, os times teriam atividades o ano inteiro, o campeonato barato seria, porque seria regionalizado, não é? Você revelaria jogadores. E teríamos aí, no estilo Copa do Mundo, de repente, esse ano vai ser no Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia e Araxá, por exemplo, poderia englobar aí o Vale do Paranaíba, Patos de Minas. Esse ano vai ser no sul de Minas,
onde é que tem bons estádios, né? Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, enfim. Esse ano vai ser na região central de Belo Horizonte, BH, Sete Lagoas, e por aí vai. Vai ser no norte de Minas, não é? Em um mês, seria tipo Copa do Mundo. Eu acho que ficaria um campeonato mais barato, mais participativo, o estado inteiro participaria e você revelaria jogadores. Porque hoje, por exemplo, o Bela Vista, lá de Sete Lagoas, vamos pegar a minha cidade, Bela Vista está no amadorismo, mas se fosse um campeonato barato, ele poderia disputar com os juniores dele, com os amadores dele. O Democrata está numa luta para voltar à primeira divisão e vai, volta, fica com medo de cair, de ser rebaixado, aí gastam um dinheiro absurdo com veteranos, não é? E fica naquela lenga-lenga. As taxas da federação são caríssimas. Você poderia envolver aí os poderes públicos, aí, a Secretaria de Esportes do Estado, por exemplo, participar, a TV pública do Estado, né? Cobrir um jogo por semana ou 2 jogos por rodada, sei lá, porque daria visibilidade no patrocínio. Então, essa é uma fórmula que eu defendo. Sugeri isso ao Castelarzinho, quando ele assumiu a federação. Ele falou, Chico, é complicado, porque tem o problema da legislação, estatuto do torcedor. Eu falei, poxa, então vamos mobilizar aí quem que possa mudar essa lei aí para a gente se enquadrar numa fórmula diferente para motivar todo mundo, né, Russo? Mas uma grande ideia poderia recuperar grandes clubes que estão falidos já, que já levaram grandes torcidas a seus estádios. Vou dar um exemplo, Itabira, com o Valério Doce, na época do Maluf, Araxá, Passos com o Esportivo e outros mais. Até o Vila Nova, que hoje está numa pindaíba danada. Então, isso poderia ajudar a recuperar esses clubes que já foram grandes do futebol. Mas eu estou achando que você vai chover no molhado. Pois é, os interesses são muitos, não é, Russo? E fica difícil. Se houvesse vontade política, certamente essas mudanças aconteceriam. Mas não há muita vontade. Se Atlético e Cruzeiro com a América liderassem um movimento desse, pode ser, mas eles ficam na zona do conforto deles ali, se esquecem que o interior do estado sempre foi um grande celeiro de craques, não é? Pega aí Há muito tempo não revelamos, né, Chico? Pois então assim, agora os jovens talentos do interior também não têm espaço e nem visibilidade, né, Russo? É verdade. Agora, eu estou lembrando aqui, Chico Maia, que o América, o Atlético Cruzeiro, você citou aí, eles agora perderam para os clubes do interior. A fórmula foi mudada com a força e a imposição dos clubes do interior. Pois eu entendo que foi uma fórmula que foi piorada. Porque você vai disputar esse tanto de jogo aí, em 12 classificam-se 8. Que graça que tem. Por isso que o Atlético pode jogar com time reserva, o Cruzeiro, se quiser jogar com time reserva, você vai imaginar que eles não vão se classificar em 12, não vão se classificar entre os 8? Né? Então, a mudança que houve, para mim, foi para pior. Foi para pior, também concordo com você. Mas, Chico Maia, vem aí o Campeonato Brasileiro, vem o Cruzeiro na Libertadores. Infelizmente, o Atlético não conseguiu a vaga da Libertadores, penso eu, por incompetência da diretoria e também do treinador Roger, que esse está no Palmeiras hoje. Ele foi um dos que ajudou o Atlético a escapulir e não conseguir ficar uma vaga na Libertadores para poder valorizar um pouco mais. Tanto tem jogadores que hoje, jogadores que o Atlético está tentando trazer para o time disputar Campeonato Mineiro e Brasileiro e até a Sul-Americana e a Copa do Brasil, que estão preferindo ir para o Flamengo e para o Palmeiras do que vir para o Atlético, porque não tem a Libertadores, que é o grande campeonato da América do Sul. É a estrela máxima de campeonatos, é a Taça Libertadores da América, que depois que foi um pouco mais organizada, com disciplina e brigas, enfim, ela valorizou bastante e todos querem participar. Mas, infelizmente, o Atlético não está. Para mim, é culpa do treinador, Roger Machado. Tudo começou a dar errado com ele. Eu entendo que o Atlético começou errando ao dispensar o Levir Coupe naquela oportunidade, né? Aí depois não acertou com nenhum. Foram 3 anos de problemas ali dentro do banco, faltando um diretor de futebol, porque o Maluf estava sem condição de trabalhar, coitado. Então o Atlético viveu, mas eu concordo com você, mas não só o Roger, o Aguirre não conseguiu, o Marcelo Oliveira foi uma decepção, e o Roger também. Aí veio o Micalha, aquilo foi uma loucura total, né, Russo? Né? Então, mas aqui, o que você espera de Cruzeiro na Libertadores e o Atlético? A Sul-Americana, para mim, acho que o Flamengo
ele conseguiu valorizar um pouco mais a Sul-Americana, com a disputa dele agora, a última do Campeonato Sul-Americano. É verdade, verdade. E a partir de esse ano, por exemplo, eu acho que a visibilidade será maior ainda. Foi boa para todo mundo. Você vê, Atlético e São Lourenço, né? 2 ex-campeões da Libertadores aí na primeira fase. Quer dizer, valorizou sim, foi muito importante. Tá bom, Chico, foi um prazer falar com você. Nós começamos a nossa carreira de radialista, repórter esportivo, juntos internacional, carreira internacional, num jogo interessante que fizemos, ainda Rádio Jornal de Minas, hoje Rádio América, lá em La Boca, na Argentina, Atlético e Boca, que era num dia, na quarta passou para quinta, e nós iniciamos nossa carreira internacional lá, Chico. É verdade, bons tempos, Rádio Jornal de Minas, Rádio Cultura de Sete Lagoas, o grande Roberto Dinamite Marques, né? Geraldo Padrão, né? O Padrão é o dono, até hoje o dono lá da Rádio Cultura de Sete Lagoas. O nosso querido José Luiz Aguiar, o Mário Moreno era o chefe da equipe. Bons tempos, meu caro Russo, bons tempos. Prazer enorme, você é uma grande figura, não só um grande profissional, mas uma grande pessoa, um grande amigo. Eu gosto muito de você, você sabe disso. Eu também. A recíproca é verdadeira, uma fase nem que ninguém conhece direito. Mas você tem um blog. chicomaia.com.br. Antes eu escrevia um monte de coisa o dia inteiro, agora é uma ou duas por dia, e olhe lá porque não dá tempo para mais nada. Então você coloca no seu blog, você falou comigo aqui, que vai sair no meu site lá do Muito Mais Esporte, www.muitomaisesportes.com.br. Um prazer falar com você, obrigado. Obrigado a você, Russo, abraço para os amigos telespectadores, não é? E depois eu vou colocar um link também no meu blog do programa. Muito obrigado. Chico Maia, aqui conosco no jornal Muito Mais Esportes, no seu site, www.muitomaisesportes.com.br.